Você veio para ouvir agora a palavra de Deus e receber da palavra o socorro que você precisa. O que você precisa não está no pastor Jaime, está na palavra de Deus. Dê atenção para ela. A palavra de Deus é Deus conosco e nós devemos ouvi-la atentamente, porque nela tem tudo o que você precisa. No livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículos 1 e 2, está a nossa mensagem do dia de hoje. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Esse livro quer dizer, o nome dele quer dizer a repetição da lei. Deuteronômio, capítulo 28, versículos 1 e 2. Diz assim: e será que, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje. Aqui que está a nossa mensagem. Às vezes nós não prestamos atenção na palavra, naquilo que Deus fala ao nosso coração. Pela nossa formação, vamos dizer, religiosa, o país é um país de formação religiosa, quando se fala dos mandamentos, geralmente nós pensamos no quê? Nos 10 mandamentos, não é isso? Não, mandamento é tudo aquilo que soa com uma ordem, entenda, que está na palavra de Deus. Nós temos que ficar atentos àquilo que Deus está falando conosco, na palavra, aquilo que fala naquela mensagem, naquela pregação. A interpretação bíblica, vamos dizer assim, a hermenêutica bíblica é a arte de interpretar, que a interpretação bíblica, ela não fica restrita, entenda bem, àquelas regras que tem de interpretação de um texto. Não. A interpretação bíblica, ela está principalmente na inspiração, naquilo que Deus fala, entendeu? Através daquele texto. Então, você pode ler a Bíblia 1000 vezes, na 1001 você vai encontrar algo novo. Na 1001 você vai encontrar algo novo. Então, fica atento àquilo que Deus está falando. Veja um caso aqui, no livro de Êxodo, capítulo 17. Êxodo é antes, você está em Deuteronômio, você vai voltar, vai encontrar, antes de Deuteronômio você encontra Números, antes de Números é Levítico. Levítico capítulo 17. Depois toda a congregação dos filhos de Israel, Êxodo 17. Antes de Número, eu estava vendo outra coisa, diz que não pode assobiar e chupar cana ao mesmo tempo. Já ouviu o poeta falar? Eu estava vendo um rapaz aqui que chama para lá, puxa para cá, puxa para cá, todo mundo olhando assim, ó, o que está acontecendo? Então, Êxodo 17. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Às vezes você está fazendo o que Deus manda, mas pode surgir uma luta, pode surgir uma aflição. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Quando vem a aflição, aí que nós notamos se estamos andando com Deus ou não. Quer dizer, se ficamos nervosos, agitados, entenda, murmuramos, é porque não estamos andando com Deus, porque a aflição vem. Davi chegou a dizer no Salmo 34, versículo 19, ele falou assim, muitas são as aflições do justo. Falando de poucas não, muitas são as aflições do justo. Então, quando você está desligado, aí vem a aflição, não entendo, mas eu estou na igreja, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou pastor, eu sou pregador. Mas a aflição vem. E eles então aqui, quando surgiu a aflição, disse, então contendeu o povo com Moisés e disse, dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede d'água, o povo murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito para os matares de sede, a nós e a nossos filhos, ao nosso gado? Puxa, aquele povo viu o mar se abrir. Sabe o que é o mar se abrir, meu irmão? Já pensou se você tivesse presenciado um milagre desse? Esse povo presenciou outros milagres maravilhosos, muitas ações de Deus, mas surgia uma luta, aquele povo murmurava. Talvez somos nós, temos que verificar, nós temos que nos examinar. Aí procuramos um irmão para murmurar, murmuramos na congregação, como o Canto Fernandes murmura contra o pastor, murmura contra o irmão, murmura contra o pregador. Não sei, eu não gosto muito não concordo com isso, não concordo com aquilo. Não, porque o meu negócio é movimento, o meu negócio é cura, o meu negócio é libertação, o meu negócio... Irmão, seu negócio é que você está longe de Deus. Por isso que você fica murmurando de tudo. Quando a pessoa está murmurando, ela não conheceu Deus. Essa semana eu falei, quando você tem a salvação, você tem o principal, o resto tudo é acessório.
Se chegar, chegou. Se não chegar, você nem... Não, eu tenho um maior, eu tenho a vida eterna. Eu estava cantando ontem aqui um hino lindo e assim, né? Jerusalém, Jerusalém, um povo santo que roga, que te ama, que te adora, sente saudades e te quer bem. A minha herança é você, Jerusalém, a Nova Jerusalém. Ele sabe que ele vai morar na Nova Jerusalém, que ele é peregrino aqui. Então, quando você tem o principal, a salvação, que tem no momento que você reconhece que é um pecador e que precisa de Jesus Cristo, que ele morreu na cruz por nós, ele morreu a nossa morte, e você o recebe como Senhor e Salvador, e ele te salva, você sabe que tem um principal. Repito, tudo o resto é acessório, cura, prosperidade, tudo é acessório. Se chegar, chegou. Se não chegar, faltou. Claro, tudo é nosso, nós temos uma posse. Mas se está faltando algum entendimento, eu não vou ficar murmurando, eu vou buscar. E esse povo então murmurava contra Moisés e contra o próprio Senhor. E diz assim: e clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei este povo? Daqui a pouco me apedrejarão, vão me matar, Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns, nem todos, dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. E eis que eu chegarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e delas sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Aí saiu água, todos beberam, tudo bem. Aí foram embora, continuaram a jornada deles. Só que aí eles enfrentaram a situação lá na frente, anos depois já. Aparece a mesma situação, Números capítulo 20, depois de Êxodo, Levítico, Números, que é antes do Deuteronômio. Capítulo 20, versículo 2. E não havia água para a congregação, então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés, vai dizendo: antes tivéssemos expirado, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Talvez com essa tribulação que houve agora da pandemia, tem que dizer: antes eu tivesse morrido antes. Imagine as coisas que vão acontecer, que estão para acontecer. Imagine aquele povo que viveu no meio da Segunda Guerra. Nós não vivemos uma guerra assim. A linda Paris foi tomada, meu irmão. Londres, entenda bem, foi bombardeada. Não podia sair não, pensando que alguém ia sair ali, ficar à vontade ali no rio, na ponte. Não, era todo mundo subterrâneo e tudo. Veja esses países que vivem em conflitos até hoje. Imagina se você morasse no Azerbaijão, dá sempre. Agora está quase que normalidade, mas de vez em quando tem lá uma guerra e tudo. E aqui no Brasil, que nós estamos também, foi o cruzado de vez em quando. Foi o cruzado dos políticos, um falando mal do outro sempre. A direita que faz, a esquerda diz que não presta, o que a esquerda faz, a direita que faz que não presta, e nós ficamos no meio, não querem nem saber de nós. Mas tudo bem, não vai pensar que eu estou falando política aqui. Estou dizendo que maldito é o homem que confia no homem, nossa confiança plena está no Senhor. Então, voltando, vai aparecer momentos que as pessoas vão desejar até que tivessem a morte. E por que nos fez subir do Egito para nos trazer esse lugar mau? Lugar não de semente, nem de figo, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. Então Moisés e Arão foram diante da congregação, à porta da congregação, e se lançaram o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajuda a congregação. Agora não era só alguns anciãos, era toda a congregação. Tu e Arão e teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água, assim lhe tirarás água da rocha. Repararam? Na primeira ocasião, a situação era a mesma, falta de água. Na primeira situação, Deus mandou ele ferir a rocha. Agora mandou falar. Irmão, nós não temos que fazer sacrifício hoje. Não estou fazendo alusão a ninguém, não. Nós temos hoje que falar, tomar posse. O que você ligar na terra está ligado no céu. Mas pela cultura do país, como eu falei, religiosa, tem a cultura da promessa. Tem gente que acha que tem que prometer algo a Deus, entenda bem, para receber algo. Não, isso é passado. Você está agora numa nova dispensação. Você tem a impressão que Deus fala hoje a você.
Não, pastor, porque eu já fiz uma promessa para Deus e olha, Deus me honrou. Para com isso. É o que Deus fala a você hoje. Nós estamos na nova aliança. Nós estamos, entenda bem, em superiores alianças. É isso que temos que prestar atenção. Eles não tinham que ferir a rocha, eles tinham que falar a rocha. Mas o que acontece agora é a coisa que acontece comigo e com você. O quê? Então Moisés tomou, versículo 9, então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: ouvi agora a rebelde. Porventura tiraremos água dessa rocha para vós? O Moisés, ele era considerado o homem mais manso. Mas quando você está tomado por um sentimento, irmão, não fala, não encontra. Porque se eu encontrar, é bom não encontrar. A pessoa falou mal de você, entenda bem. Pessoa que semeia contenta no seu local de trabalho, incluindo você. Pessoa tenta colocar as pessoas contra você. Você diz: eu queria encontrar. Não encontra não. Vai falar em encontrar Deus primeiro. Vai vencer a carne aí. Até jejuar. Jesus me quebrando aqui que eu estou meio chateado. Eu estou meio irado. Não tem esse negócio? Que você não devia ter encontrado a pessoa, que tinha encontrado a pessoa. Não, então vai orar. Vai buscar Deus. Moisés estava tomado por um sentimento, entenda bem, de indignação, por causa da rebeldia daquele povo, por causa da murmuração, por causa da ingratidão daquele povo. E quantas vezes as pessoas são ingratas conosco? As pessoas são maldosas, mas não temos que lutar contra a carne e o sangue. Nós conhecemos, nós estamos na nova aliança. Tudo isso nós temos instrução, que Moisés não tinha instrução, que nós temos hoje. E o Moisés estava tomado por um sentimento que às vezes também somos tomados, de indignação, de revolta, entenda bem. E ele foi e falou o que não deveria de falar, mas aí o pior está para acontecer. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. O que o próprio Moisés depois vai falar lá na frente, que começamos lá? Olha, pessoal, preste atenção que Deus está falando hoje. Como dizendo, eu mesmo já errei. Deus me deu uma direção uma certa ocasião, depois era a mesma situação, mas a direção era outra, eu não prestei atenção, ou estava tão chateado, estava tão revoltado, que eu acabei fazendo o que não deveria de fazer. Irmão, não são poucas pessoas que estão assim, não são poucas pessoas que estão se perdendo. O Moisés fez o que Deus não mandou ele fazer, e o que aconteceu? E saíram muitas águas. Importante é o resultado. Não. Importante é a obediência, irmão. E bebeu a congregação os seus animais. Mesmo quando eu chegar aqui, inventar uma opção de história para você, contar causas que não existem, irmão. Mas o povo gosta. O povo gosta de mentira, irmão. Mas o importante é que você vai ganhar as almas. Será que eu vou ganhar mesmo? Temos que tomar cuidado. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Eles não entraram, pessoal. Moisés não entrou. O Moisés depois pediu a Deus clemência, realmente, que deixasse entrar, e Deus não permitiu. Eu não estou dizendo que ele perdeu a vida eterna, que Moisés depois aparece numa visão no Monte da Transfiguração. Quer dizer, mostrando que Moisés não se perdeu, mas o Moisés perdeu uma bênção. Você está perdendo por quê? Porque não prestamos atenção na direção que Deus está dando. Quer dizer, naquilo que Deus está falando ao nosso coração. Nós temos que ficar atentos, porque às vezes estamos tão coisa. Não, eu já sei como fazer. Faça como Davi. Davi, a Bíblia fala no 2º livro de Samuel, capítulo 5, versículo 17. Isso aqui eu prego constantemente aqui. Davi foi ungido rei. Quando os filisteus souberam, os filisteus conheciam a história de Davi. Davi era aquele que vencia os filisteus no passado. As mulheres de Israel cantavam: Saul feriu milhares, Davi seus 10 milhares. Isso chegou ao ouvido dos filisteus. Eles temiam: agora ele como rei, não vai ter chance para nós mesmos. Então eles não esperaram muito. Versículo 17. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou o Senhor. Olha aí, meu irmão, consulte ao Senhor. Subirei contra os filisteus? Mas ele já tinha vencido os filisteus.
Mas agora o momento era outro. Senhor, subirei contra os filisteus, entregar-mos-as nas minhas mãos? E diz o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e feriu-os ali Davi. E disse: rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali os seus ídolos. E Davi e os seus homens os tomaram. E os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou o Senhor, o qual disse: não subirás, mas rodeia por detrás dele. Você já ouviu isso aqui? Era o mesmo inimigo, no mesmo lugar. Mas Davi foi ouvir a Deus. Guarda os mandamentos que eu te ordeno hoje. Quer dizer, hoje. Não é que você conheça. Não, tudo bem, pastor Jair, mas eu já sei o que está escrito na Bíblia. Mas tem situação que às vezes precisamos de ouvir. E o Davi entendeu que um servo sempre consulta o seu Senhor. Nunca podemos esquecer, Ele é Deus, Ele é Senhor, nós somos servos. Não temos que imprensar Deus contra a parede. Para com isso. Deus, o Senhor prometeu. Não, Deus, eu não estou conseguindo alcançar a promessa. Está me faltando algo? Está me faltando uma instrução? Mas consulte. Mesmo que você tenha vencido aquela batalha já em outras ocasiões, é uma doença, parece que voltou em outro lugar. Eu já sei o que fazer. Deus, me dá a direção de como fazer. Pastor Jaime, como a campanha, quantas vezes o pastor marca uma campanha, aí tem gente dizendo: eu não creio em elementos. Mas, minha irmãzinha, meu irmãozinho, Jesus cuspiu no chão, cuspiu, passou na vida do cego, mandou o cego lá, bateu no tanque de Siloé. Mas teve cego que ele não colocou nem a mão e ficou curado. O Bartimeu, pode ler, ele não colocou nem a mão no Bartimeu. Nesse cego colocou, e era Jesus, era cegueira e cegueira. E ele ajuda da mesma forma? Não. Seja dirigido pelo Espírito Santo. Fique atento, senão alguém pode dizer: não preciso ler a Bíblia, já li a Bíblia toda. Aqui eu já marquei várias vezes a leitura da Bíblia. A maioria dos membros da igreja já leram a Bíblia toda. Então ninguém mais precisa ler a Bíblia. Não. Cada vez, o que eu falei lá atrás? A interpretação bíblica não é como a interpretação dos homens. A hermenêutica bíblica não é como dos homens. Tem regras para interpretar texto, tudo bem, que valem para nós, valem bastante. Aí você tem que descobrir ali, entenda bem, a época, por que aquilo foi escrito, como é que é aquilo ali, quer dizer, o momento é rápido, é uma interpretação histórica, às vezes é importante. Como Paulo fala primeiro aos Coríntios 11, não é bom a mulher cortar o cabelo, não sei o quê, e tem pessoas que acham que não pode cortar cabelo a mulher. Depois foram, vamos dizer assim, não é se modernizando, não, foi entendendo, foi abrindo o entendimento que não é bem assim. Entende? Aquilo era questão de cultura local, tudo bem. Não vamos entrar no mérito agora, não estamos aqui numa aula de teologia, mas dizendo para você: aprenda, irmão, a consultar a Deus. Davi consultou e foi e venceu o inimigo, mas Deus falou para ele o que agora? E Davi consultou o Senhor, que disse: não subirás. Ué, Senhor, e da outra vez o Senhor mandou eu subir. Não, mas agora você não vai subir. O que você vai fazer? Mas rodeia por detrás dele e virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pela copa das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Sabe o que é isso? Ele ouvir passos em cima acima, nas copas. Quer dizer, ele ia passar uma coisa tremenda, meu irmão. Isso é para nós, que é o próprio exército de Deus ia na frente. Mas se ele não consulta a Deus, ele poder vencer, mas não como Deus mandou. O próprio Deus lutou por ele. Deus quer lutar as suas guerras, Deus quer lutar as suas lutas. O que nós temos que fazer é prestar atenção, como Mateus capítulo 5 versículo 43. Mateus, Novo Testamento, capítulo 5 versículo 43. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos. Senhor, os antigos nos ensinaram. Senhor, estava lá a comunidade de Israel. Senhor, nós temos na lei que nós devemos amar os nossos inimigos, mas temos que odiar os nossos inimigos. Eu, porém, vos digo. Você lembra que eu falei? Nós estamos na nova aliança. Nós estamos na segunda casa, irmão. Na última casa, não temos que ferir a rocha, temos que falar a rocha, temos que prestar atenção na direção que Deus está dando. Nós não temos que odiar ninguém,
Não temos. Amai, ele não está pedindo para você amar, ele está mandando, amai os vossos inimigos. Você tem que amar as pessoas, não odiar as pessoas. Mas amar como? Amar não é melação social de beijinho no rosto. Amar é querer bem, mesmo que a pessoa tenha te prejudicado, você fica sabendo que ela está doente, Deus tem misericórdia dela, Senhor. Vai, e podendo até orar por ela. Falei da senhora, entenda bem, que um dia o filho, um homem, que foi na casa da amante do pai e fez uma oração por ela. Estava passando no local de trabalho dessa mulher, é um salão de cabeleireiro, e Deus disse, ora por ela. Quando ela viu a mãe do pai, tomou até um susto, sabia quem era o rapaz. E o que você fez? Eu vim aqui porque Jesus mandou dizer para a senhora que Jesus, que ele tem um amor pela senhora, que ele quer salvar a senhora. Eu posso orar pela senhora? Claro, orou. Depois chegou em casa, voltou para a mãe foi lá com ele, mas a mãe primeiro falou assim, meu filho, eu já estou orando por ela também, a mãe era cristã. Não, mamãe, ele não está mandando só orar, está mandando só ir lá falar comigo. Ah, é demais. Vamos, ela foi, pregaram, bem cortando a conversa. O marido voltou para casa, a amante se converteu, se tornou irmã em Cristo da outra, amiga da outra, da esposa do ex-amante. Só Deus, irmão. Só a pessoa que conhece Deus faz isso. Quem não conhece o quê? Essa pessoa tem que pagar Antigo Testamento, Velha Aliança, primeira fala, está lá ferindo ainda. Não, entenda bem, tem que queimar no fogo do inferno, a mão de Deus vai pesar. Bandido bom é bandido que morre porque tira a vida dos outros. Não, bandido bom que se converte, irmão. Que nasce de novo, entenda bem, reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que vem para o Evangelho e conhece o Evangelho da libertação, a verdade que verdadeiramente liberta, meu irmão. E as pessoas vão conhecer a Cristo. E eu porém, amar, eu falo assim, bendizer os que vos maldizem. Falou mal de mim, aquele cara é um... Não, às vezes nós erramos, nós já fazemos, todo mundo. Esse cara, não, Jesus, pede para nem falar, Jesus, fala como Davi, coloca uma guarda à porta dos meus lábios, Senhor. Porque aí ficamos chateados, quando ficamos sabendo que o fulano falou mal, está criando contenda, criando discórdia. Aí na mesma hora já lembramos dos erros dessa pessoa. Mas ele também é um cara assim, Jesus, misericórdia. Ele tem lá suas virtudes, isso aí talvez foi um momento de fraqueza dele. Bendizer os que vos maldizem, fazer bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Quem é filho? Quem recebe Jesus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não é só dizer eu recebo Jesus, que recebe a palavra, que obedece a palavra, irmão. Verdade. Lembra quando você era garoto, então alguém falou que você não é meu pai? Mas quando era o pai, você tremia. Menina, quem está falando? Assim, não sabe nem olhar, você reconhecia. Eu reconheci o assobio do meu pai. Lembra? Meu pai chamava assim. Eu sabia, rapaz, eu largava tudo que eu estava fazendo, e o bicho era bravo, né? Era só subir, não é? Eu já reconhecia, eu sabia, né? Deus falou para Israel, olha, o boi conhece seu possuidor, mas Israel não me conhece. Somos nós, mas que não conhecemos a voz do nosso pai. Verdade, a ovelha conhece a voz do seu pastor, mas a voz do estranho não obedece. Nós temos que saber, o animal conhece até pelo cheiro, irmão. O animal tem né? O cachorro. Eu falei que eu chegava em casa, eu morava num lugar, morava aqui perto da Santa Casa, agora eu moro pro lado da Barra Funda, eu morava aqui, e eu morava no 9º andar. E quando eu chegava, os cachorros latiam, né? Tinha 2 cachorros, um cachorro pequeno, latiam. Aí eu falei, um dia a senhora, que conhece bem, vai de pet de animal, ela disse, não, pastor, ele conhece seu cheiro. Eu disse, não, irmão, estou no 9º andar. Disse, por incrível que pareça, conhece. Não sei como. Não é da minha área, só estou vendendo o peixe que passaram para mim, tá? Estou passando. Mas que conhecia o cheiro, entenda bem. E parece que nós não conhecemos Deus. Vamos ouvir a voz de Deus. Ele está mandando você amar, não odeie ninguém. Mas a pessoa me fez, Deus tenha misericórdia. Amar é isso. Deus que ela se arrependa, que ela te conheça. E pronto, esquece, aquilo já está na mão de Deus. Você não guardou nada com você. Irmão, hoje Deus trouxe você aqui para ouvir o quê? Vamos voltar lá em Deuteronômio para terminar, né? Deuteronômio 28. Aí o 1 eu vou repetir, mas o 2 que é lindo, que eu gosto muito desse 2. Repetindo o primeiro. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje,
o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Irmão, isso é para mim, isso é para você. As bênçãos, eu vou alcançar aquela bênção. Desnecessário, a bênção vai te alcançar. A bênção vai te alcançar quando ouvires, quando prestar atenção no que Deus fala. Nós vamos ter muito mais de Deus. Então vale a pena parar e dizer: Deus, eu quero ouvir tua voz.